vontade, eu vou tirar meu microfone. Maravilha. Tá ótimo. Então, deixa eu começar aqui, gente. Aqui, vamos lá. Ó, agora vocês não estão mais me vendo, tá? Então, não estão mais vendo, desculpa, oposto. Eu não vou conseguir mais ver vocês. Eu queria só ver se vocês estão conseguindo ver minha tela. Se vocês puderem só confirmar para mim. Gente, vocês conseguem ver? Sim, Raul, eu estou vendo sua tela. Agora tem a marca Orolab, Ah, conceito de perfeito. marca, produto e está em negrito, tá? Não sei se tem mais alguma coisa. Não, perfeito, é exatamente isso. Tá, então, maravilha. Então, gente, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer muito, viu, Ju? Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Sala de aula para mim é tudo, né? E vamos lá. Vamos começar a trabalhar. A gente já se apresentou. Eu vou até pular isso daqui. Eu vou contar até uma historinha para vocês sentirem um pouco a vibe do que a gente vai passar, porque eu realmente quero. Hoje que o grande objetivo daqui é a gente dar um nó na cabeça de vocês, tá? Não ficar trazendo resposta muito padrão. Era uma vez um monge, né, no Japão, estava lá de boa, sentado na rua, e aí veio um samurai, né, uma mala de samurai, um bicho ruim, na rua, e veio chutando velho, chutando criança, assim, uma desgraça. E aí ele olha pro samurai, pro monge, desculpa, e ele fala, mano, agora você vai falar para mim qual que é a relação entre céu e inferno. Me explica o que é isso. E aí o samurai vai lá, começa a olhar com cara de bravo, o monge olha pro samurai e fala, cara, desculpa, eu não lido com gente da tua laia. Vaza, filho. Vai embora. E aí o samurai tira, né, da bainha a espada, ameaçando o monge de morte. O monge olhou pro samurai e falou, então, esse é o inferno. Aí o samurai respirou, guardou a espada na bainha, e o monge olhou para ele e falou, esse é o céu. O que eu gosto muito dessa história é que as coisas, para a gente entender as coisas de fato, a gente precisa senti-las. A gente precisa, de fato, a gente precisa sentir as coisas, a gente precisa absorver e vivenciar elas. Senão fica um conteúdo manco, fica uma coisinha, uma teoria muito cor-de-rosa, uma teoria muito romântica, né? Como os gurus de startup adoram fazer, gurus de marketing, mas a gente não consegue absorver e aplicar no nosso dia a dia. Então eu realmente quero incomodar vocês com alguns pontos. Por isso fiquem super à vontade, tá? De vocês literalmente abrir o microfone, fazer pergunta, interagir, tá? Vamos fazer desse ser um grande bate-papo, mas de fato o grande objetivo daqui é fazer esse incômodo, tá? É criar esse estímulo para que vocês possam aplicar isso que a gente está colocando no dia a dia de vocês com um olhar bastante crítico e com uma visão bastante criativa sobre o que a gente pode fazer de fato, tá? E aqui eu vou dar alguns spoilers sobre o que a gente vai trabalhar hoje, sobre a nossa agenda. Primeiro, orientado para essa relação do conceito, né, da marca, o conceito do produto. Quando a gente fala de conceito, é literalmente o que a gente vai definir algo, né? Como a gente vai definir e como a gente vai posicionar este algo no mundo. Tá? E é a partir dessa relação de como a gente define esse conceito que a gente vai conseguir dar o direcionamento estratégico, o direcionamento mais adequado para aquilo que a gente está propondo. Tá? Conceito, se a gente pegar numa lógica de Canvas, é a proposta de valor. Tá? Mas dentro de uma proposta de valor coerente, adequada, a gente consegue fazer um grande fluxo, né? Porque o conceito já se direciona para um público específico, ele já possibilita a gente criar ações específicas, e se a gente cria um conceito muito vago, a gente vai ter problema em encontrar o público adequado, em encontrar o produto adequado, encontrar todos os entregáveis adequados para este conceito que não tem base. Então, definir o conceito é assim, é primordial para a gente ter qualquer tipo de direcionamento. Para isso, tá, a gente vai pensar muito neste fluxo, que é, a partir do momento que eu entendo as pessoas e as pessoas me inspiram, e eu vou entender como elas querem ser representadas no campo da marca, e no campo dos produtos, e no campo da vida em si, a gente vai entender o como gerar esse pertencimento. E a partir disso a gente vai propor um valor a ser percebido. Né? Qual que é a lógica desse fluxo? As pessoas inspiram a gente a criar um conceito. Né? Este conceito tem que gerar uma representatividade
assim, de forma direta para elas. A partir deste momento, isso gera um pertencimento, ela vai se sentir parte ela vai se sentir parte dessa marca, ou representada no produto que a gente está propondo, e isso vai abrir porta para ela vivenciar isso, ter a experiência adequada, para que ela veja um valor positivo na gente. E depois que a gente entender esse fluxo, tá, a gente vai colocar isso de forma aplicável. Tá? Então, como é que a gente cria um conceito com base numa plataforma real de conceito, tá? Desculpa. Então, e isso, tudo que eu estou passando para vocês, eu uso no dia a dia com clientes, tá? Eu uso tanto na sala de aula como consultor. Então, como é que a gente vai pegar todo esse conteúdo que a gente vai desenvolver e colocar ele numa plataforma para a gente ter um conceito estruturado, assertivo e bastante coerente? E depois, o último ponto que a gente vai falar é essa relação entre experiência de consumo e resultado de produto. Tá? É muito interessante essa relação, porque quando a gente tem a clareza desses dois pilares, a construção de tudo fica muito mais lógico, porque resultado é resultado, experiência é um contexto, tá? Mas o resultado final que todo mundo quer quando a gente passa um produto de beleza é você passar, ou até um produto farmacêutico, é você passar, olhar no espelho e olhar e, cara, tô bem, tô vivo, tô legal, tô bem comigo, bora pro dia a dia. Então, resultado é uma coisa, experiência é um contexto que vai englobar tudo isso que a gente vai trabalhar. Por que é muito importante a gente entender até esse lado que pode parecer ou óbvio ou abstrato, tá, em algum momento? Porque quando a gente fala de inovação, bicho, inovação é só valor percebido. O que é isso? De forma muito clara. Você propôs alguma coisa para mim. Eu vi valor no que você propôs? Sucesso. A gente vai se medir. Cara, você propôs alguma coisa para mim, não teve encaixe, eu não senti relevância, cara, esquece. Se eu não ver valor em você, você vai se tornar irrelevante no segundo seguinte. Isso é muito interessante, isso é muito importante, porque quando a gente fala de inovação enquanto valor percebido, a gente tem que entender que valor tem um contexto cultural, tem um contexto vivencial e tem um contexto pessoal. Então, a gente tem pessoas que têm repertórios, esses repertórios criam valores, e é aí que a gente vai trabalhar, porque esses valores vão criar cultura, então a gente tem que entender todo o contexto que a gente vai interagir. Tá? E um outro ponto, até para deixar a coisa um pouco mais visual, dizendo que eu adoro dar. Para algum público específico, a gente pode falar, cara, de Tesla, a gente pode falar de iPhone, Amazon Go, coisas assim de tecnologias incríveis. E eles vão ver valor nisso. Para outro público, cara, literalmente o que é valor para os caras pode ser saneamento básico. Porque se o cara, por exemplo, não tem estrutura para lavar a mão, para tomar um banho, para tomar uma água relativamente limpa, ele vai estar muito pouco preocupado, ou não vai nem saber que existe, por exemplo, neurocosmético. Né? O que vai adiantar você gastar 400, 500 conto num produto se você não tem nem a possibilidade de comprar comum? Então, essas relações é muito importante a gente entender para a gente saber o público que a gente vai trabalhar, como a gente vai interagir e a proposta que a gente vai colocar na mesa. Tá? Quando a gente começa a entender tudo isso também, se a gente vai entender nessa relação de um modelo de negócio, num Canvas, principalmente falando de empreendedorismo, né? Se eu tenho uma proposta de valor clara, um conceito claro, todo esse processo que a gente está falando de montar um Canvas, ou montar um modelo de negócio, ou um pitch de vendas, fica um fluxo natural. Porque se eu sei o que eu estou propondo, eu sei para quem que eu estou propondo, eu sei o canal que esse público melhor vivencia ou melhor busca, né? Esta proposta que eu estou colocando nesse segmento específico. A partir disso, eu sei quais os recursos e as atividades que eu vou precisar para fazer todas essas entregas. Tá? Depois, o grande pepino, que é o pepino de qualquer modelo de negócio, é a gente entender a estrutura de custo, né? O quanto vai custar isso tudo e que fonte de receita eu vou gerar. Só que quanto mais clareza eu tenho da proposta de valor e mais clareza eu tenho dos valores do meu público, mais lógico também, mais dinâmico fica a gente pensar nas fontes de receita. Porque eu posso entregar minha proposta de valor para o público de diversas formas. Eu não preciso vivenciar só um produto, eu posso vivenciar esse produto, eu posso vivenciar, por exemplo, um evento, um documentário, um podcast. Então eu posso criar, a partir de um conceito claro, um universo muito grande de entregáveis, tá? Que a gente pode até falar um pouquinho depois da aula, que é o comportamento transmídia da marca. Como é que eu destrincho um conceito
em diversas fontes de renda, em diversas mídias, para entregar para o público o que ele quer, no momento que ele quer, e da forma mais adequada. Então, até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Tá, depois vocês vão me dando um toque aqui, tá? Vamos focar um pouco nesse fluxo de conceito, até para que fique claro aquela coisa bagunçada que fica na minha cabeça e eu acho que todo mundo sabe, tá? Mas vamos lá, eu acho que é muito importante, até porque eu acho que, de novo, o óbvio muitas vezes precisa ser dito, tá? Vamos pensar nesse fluxo de uma forma muito lógica, tá? Primeiro, pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente tem que falar de pessoas reais, tá? Pessoas reais, com repertórios reais, com dores reais, com valores reais, dentro de contextos que têm culturas reais, feitos por pessoas. Tá? Eu vou falar muito dessa coisa de pessoas reais, e pode parecer muito repetitivo, mas é muito importante vocês terem essa clareza. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, acadêmica, a gente tem que direcionar para um público específico. Ou quando você vai criar um briefing de marketing ou um briefing de produto, é muito ingênuo a gente achar que toda essa possibilidade, essa potência de experiência cabe num fluxo de Excel, onde a gente coloca classe social, hábitos de consumo e um breve descritivo desse público, ou o canal que ele busca. Sabe aquela coisa? Isso é um briefing muito comum para o campo de cosméticos. Tá? Eu vou passar para vocês verem como é bizarro isso. Vou criar um produto, um perfume, um dermo, para uma mulher de entre 20 e 50 anos. Ela é empreendedora, ela é empoderada, mas é uma mulher que de fato, busca no seu marido a segurança social para ela poder ser o que ela é. Ela é uma mãe fantástica, ela faz 15 coisas, ela é ultramaratonista, é um fogo na cama, é uma pessoa extremamente apaixonada pela vida, e ela quer ainda um produto onde ela tem um ritual longo de beleza, porque a gente precisa criar um monte de produto, e com isso a gente tem o nosso perfil de público. Né? Cara, quando a gente começa a pensar nisso, a gente está literalmente falando nada com nada para um público que não existe. Né? A gente precisa entender as pessoas como elas são, para entender as dores específicas que elas têm, como elas querem ser representadas de fato, e aí entendendo um fluxo que eu já converso um pouquinho com vocês, para que a gente possa criar uma proposta que vai ser para elas e não para a gente. A gente sempre trabalha com universos que não são os nossos. A gente nunca cria um produto para a gente usar. A gente cria um produto para uma pessoa que não é a gente, que a gente não conhece, que a gente não tem acesso, que a gente não conhece essa jornada de forma tão clara, e é ela que vai iniciar o produto, ela que vai ver valor na gente, e ela que vai pagar a nossa conta. Então a gente precisa compreender essa pessoa, ou por uma questão de empatia, ou por uma questão puramente estratégica. Mas sem entender as pessoas de fato, a gente vai dar um tiro no pé. Tá? E o que é interessante quando a gente começa a entender de fato essas pessoas reais, em jornadas reais, com dores reais? A gente vai saber o como estas pessoas, de novo, que não somos nós, vão querer ser representadas, vão querer se sentir parte dele. E aí o que é interessante, a gente vai comentar isso um pouquinho, mas vou trazer um spoiler também. Se você faz parte do núcleo Leblon, da Globo, você vai buscar uma representatividade até muito mais simplificada, mais simples, vou dizer assim, porque tudo vai te gerar uma representatividade. Você liga a TV, você vai se sentir dentro. Você vai num bar, você vai ver aquele público muito parecido com você. Você vai num evento, todo mundo vai te acolher. Se você não faz parte desse universo, Leblon, Globo, padrão malhação de beleza, a sua representatividade vai ter outro peso, outro valor, e você vai buscar outras coisas, muito mais relacionadas aos direitos sociais que você tem, do que, de fato, uma cara bonitinha, né? Ou, por exemplo, alguém numa campanha. Então, é muito importante a gente entender a representatividade de forma mais profunda do que simplesmente cota de publicidade. Então, para cada perfil de público, eles vão buscar um tipo de representatividade diferente. Esse tipo de representatividade diferente vai gerar pertencimentos específicos. Né? A gente vai fazer pessoas se sentirem parte B, mas para elas se sentirem parte B, elas vão querer se sentir representadas, elas vão entender como a gente vai fazer isso, porque elas têm repertórios específicos. Então, esse fluxo começa a mostrar para a gente que, para eu propor um valor específico, eu preciso entender da especificidade do público que eu estou trabalhando. Sem esse valor percebido na ponta, o que a gente está fazendo, literalmente, é propondo peanuts, propondo nada com nada,
E uma coisa que é importante, quando a gente fala nessa relação também de inovação, de produto, gente, produto por produto qualquer um faz, seja para qualquer tipo de mercado. Marca por marca qualquer um cria, né? O que a gente precisa de fato é criar relevância. E é por isso que é tão importante a gente entender esse fluxo, tá? Um outro ponto que é legal, eu acho que isso começa a ficar até um pouco mais claro, quando a gente começa a estereotipar, gente, estereótipo é uma puta preguiça intelectual, é uma puta falta de vontade, é uma puta. É uma coisa muito sem noção, sem sentido, tá? Porque as pessoas não são estereotipáveis. Como é que você vai me estereotipar se você não faz nem ideia quem eu sou? Quais são os valores que eu trago? Como é que você quer me colocar numa caixinha e essa caixinha representar um grupo como um todo? Né? Então, de fato, quando a gente começa a ver produtos que começam a propor estereótipos, porque eles estão muito mais preocupados com as ondas sociais, que a gente vai falar um pouquinho disso também, quando eles estão muito mais preocupados em cota, né? Então a gente, tipo, vou colocar uma coisa aqui que me incomoda sempre. Eu adoro falar mal dela. Propaganda da L'Oréal, por exemplo. Então eles colocam a Grazi Massafera do lado de uma mulher preta de 15 metros de altura, de uma pessoa um pouco mais cheinha, ruiva, com um monte de pintinha no rosto, com cara de princesa, e estão falando que isso é representatividade. Isso não representa absolutamente nada. Né? O que está colocando ali? Um bando de plantões diferentes para colocar um grupo de pessoas que estão preocupadas com a venda. É isso. Então é muito importante quando a gente sai desse universo puramente estético e a gente vai entender as pessoas. E quando a gente entende as pessoas, e por isso que eu falei muito desse fluxo, a gente consegue gerar diferenciais competitivos que são muito bacanas e muito pontuais. Tá? Outro ponto que eu acho bacana, até para a gente entender toda essa relação, é a gente falar de um bagulho chamado universo VUCA. Tá? Não sei se vocês ouviram, acho muito importante vocês, caso não, dá uma pesquisada até um pouco mais aprofundada, porque eu falei de forma muito rápida, mas o VUCA é muito interessante porque, assim, qual que é o resumo dessa tragédia toda quando a gente fala do universo VUCA, ou mundo VUCA? É que tem uma puta bagunça e ninguém tem controle de absolutamente nada. E é isso. Tá? Em suma, não tem mais nada absoluto, não tem verdade absoluta, que a gente tem um monte de achismo sobre diversas coisas que podem ser. É isso. Tá? E aí, o que é interessante a gente pegar? O que significa o VUCA? Né? É um ambiente que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tá? Vamos pensar, se a gente só trazer alguns sinônimos do que é esse VUCA, vocês já vão saber que a gente está muito lascado, porque esse é o contexto do nosso mundo hoje. Né? E aí eu vou trazer alguns causos para vocês verem que a coisa ela é realmente um pouquinho mais complicada do que a gente imagina. Tá? Vamos falar desse universo volátil. Tá? Eu espero muito que vocês consigam se conectar com esses casos que eu vou passar para vocês. Primeiro caso, tá? Desculpa, de novo. É uma coisa chamada não é, mais é. Eu sou meio doido, eu vou com meu terapeuta até hoje, adoro ir pro terapeuta. E aí eu estava conversando uma coisa com ele que foi muito interessante, porque em um momento da vida eu me tornei professor. Né? Eu não nasci com essa coisa, nem imaginava o que eu ia ser. Mas eu me encontrei nessa função, vou colocar assim, tá? E aí eu todo feliz, cheguei pro meu terapeuta, falei, mano, agora eu sou professor, e eu falando com força, tipo, eu sou. Ele olhou para mim e falou, cara, senta aqui contigo, vamos conversar. Primeiro, sim, você é professor, que é a forma que você se coloca no mundo, é a forma que você se posiciona. E as pessoas vão interagir a partir do momento que elas te entenderem como você é, o que você é. Então tá bom, você é professor, legal. Só que você não é, meu, porque se você sair gritando, eu sou professor, e passar um fusco, uma Ferrari, qualquer coisa, e bater em cima, e morrer atropelado, você vai morrer atropelado como qualquer um, cara. Tipo, não vai estar no caixão, você não vai ter um caixão pro professor, e você não vai num céu de professor. Você morre como qualquer coisa, então você não é nada disso que você está falando. Mas é, porque é a forma que você paga o teu boleto. Né? Por mais que isso pareça muito maluco, é importante a gente entender essa impermanência, né, de que eu estou saindo num momento da minha vida. Mas eu preciso ter essa humildade, desse desapego dessa imagem de professor, porque antes disso eu sou o Raoni. Né? O que é o Raoni? Eu não sei, eu estou descobrindo. Então, toda essa relação de fluxo é muito interessante, principalmente quando a gente no campo acadêmico está vivendo isso daqui, e aquela coisa, não, eu sou acadêmico, você não é acadêmico, você está saindo.
Amanhã pode ser que não seja mais, e você troca tudo isso para viver um capitalismo de mercado que você nunca imaginou, mas deu tesão em você e você foi. E tudo bem. Né? Se a gente começa a pensar nesse contexto do incerto, eu vou mostrar um vídeo para vocês, até porque é quarta de manhã, tá? Eu só vou fazer uma engenharia aqui, rapidinho, para que vocês consigam escutar o vídeo, tá? Então, coisa rápida, mas é muito legal para vocês verem como o mundo incerto é muito interessante. Só confirma para mim se vocês estão ouvindo, tá? Por gentileza. Sim, professor. Não, o áudio do vídeo não estou ouvindo. Ah, meu Deus! Agora sim. Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Vem parar aqui. Você é quem? Deus. Sou Deus. Deus. Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Alguma tinha que estar certo, correto? E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba. Você, como não seguiu a risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Oh, mas eu não sabia É o mesmo que... papo de Gandhi. Que Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o deus polinésio era o deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus. Deixa eu ver aqui. Judite. Catholic. Errou. Errou feio, errou rude. Não tem algum jeito assim... Não encosta em Deus. Sim, pra me redimir. De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Opa! Vamos lá! Oh! Você acreditou, cegonha? Pode subir, menina. Pode subir. Você acredita que eu fiz isso com Madre Teresa de Calcutá? Ela debatia, babava. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem polinésio. Iebe, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. É, o meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso... Wanamins. É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Isso é um absurdo, porque as pessoas lá embaixo têm que ter o direito de saber o que elas têm que fazer pra... Eu tive essa mesma discussão com João Paulo II, Papa. Não levou a lugar nenhum. Eu vou pro mesmo lugar que Hitler. Tá pensando negativo. Pensa que você vai pro mesmo lugar onde vai estar Einstein. Tá bom. Eu posso fazer um pedido? Quando o Malafaia morrer, posso me dar a notícia? Pronto, voltei. Gente, o que é muito legal, tá? Acho que desse vídeo, acho que quando a gente fala dessa relação do VUCA, primeiro ponto é exatamente isso, não tem verdade absoluta. Tá? É muito importante a gente desconstruir esse negócio, colocar na nossa cabeça, principalmente quando a gente tem algum tipo de crenças muito arraigadas, né? Primeiro, não tem verdade absoluta, isso é muito importante. Segundo ponto, que também é legal, tá? Eu acredito muito que ninguém daqui da sala reze para Zeus, tá? Para Zeus grego, tá? Antes de dormir, né? E o cara era o deus dos deuses, ele colocou a porra toda em ordem, né? Mas hoje ele só serve para fazer filme ruim. E o que é importante disso? Tipo, as coisas têm o seu momento, tem o seu fluxo de existência e tem o seu fluxo de queda e de relevância. Né? Hoje a gente fala muito de digitalização, de internet, em algum momento isso vai deixar de ser. Né? Em algum momento a gente não sabe o que vai ser no momento pós-pandemia.
né? Então, tudo isso é muito incerto. E a gente precisa saber lidar com essa incerteza, tá? Quando a gente vai para o campo do complexo, isso é muito interessante. Eu acho que também vocês vão conseguir se conectar. Muito pessoal esse caos, tá? Eu adoro vinho, por exemplo. Eu gosto de vinho, tipo, real. Quando eu estou sozinho, a minha faixa de vinho, ela é até R$ 30, 30, 32 no máximo, tá? Por quê? Qual que é o foco que eu tenho quando eu tomo vinho? Abrir a desgraça, beber e transcender. É isso, acabou. Eu bebo no gargalo, não estou preocupado com a experiência. Eu quero, tipo, literalmente beber o vinho. Acabou. Quando eu estou com a minha noiva, a minha faixa passa para uns 40, 45, assim, e eu compro sem dor nenhuma. Porque o que eu estou buscando a partir do vinho não é o beber o vinho, é uma relação, é uma experiência de vínculo. Então o vinho ele não é o mais ator principal, ele é literalmente um cara que está ali dentro de uma experiência que eu estou com a minha noiva. A gente está criando um vínculo, a gente está vendo alguma coisa. Então o vinho ele é quase algo à parte, mas ele faz parte do contexto. Quando algum cliente, por exemplo, me chama para jantar na casa dele, e para mim é um pouco pesado isso, porque aí eu tenho que babar ovo, eu tenho que mostrar status, e aí a minha faixa de linha passa para 65. Porque eu preciso mostrar que, tipo, eu estou nativo, o meu negócio está caminhando muito bem. Então, veja, qual que é a ideia de mostrar isso para vocês? Para cada contexto, para cada ambiente, para cada momento, eu estou buscando uma experiência diferente. E para cada momento, para vocês terem uma ideia, eu passei por 3 posicionamentos diferentes de um mesmo produto. Né? Um produto de 30 é um produto orientado para um público específico, de 45 é outro público, de 60 é outro público. Né? Então, assim, eu passei literalmente por uma questão de momento em 3 posicionamentos de marca diferentes. Isso acontece muito com a gente no nosso dia a dia. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa flexibilidade para entender que o nosso consumidor também vai ter isso. No campo do umbigo, tá? E eu já fecho essa lógica dos causos. Um exemplo muito bacana, assim. Eu adoro bata e adoro saldão. 2 coisas que eu piro, tá? Eu acho muito bacana. E eu adorava os saldões da Zara, tá? Até antes dela ter esses escândalos muito malucos aí de trabalho escravo e tal. E aconteceu uma coisa muito interessante, né? Tava no saldão, tinha achado a bata que eu queria, o preço que eu queria. Fui ver ficar psicobia, né? Porque eu tenho quadros média altura, então nem tudo cabe. E aí eu fui lá no vestiário, fui lá, não sei se é vestiário, provador, e o negócio coube, cara, que nem luva. Então eu tinha tudo que eu precisava, um preço bacana, a bata que eu queria, e ela cabia, fantástico. Cheguei na fila, do nada, literalmente do nada, aquela compra parou de fazer sentido. Por quê? Não sei. Não faço a mais puta ideia. E essa compra de uma bata virou uma compra de um vinho. Ponto. E o que é interessante desse processo? Principalmente quando a gente vai pensar em coisas mais de inovação, jornadas de venda, enfim, jornada de experiência de compra. Tenha certeza, assim, tipo, cara, você pode ter a jornada mais fantástica do universo, fazer tudo, assim, tecnologia fantástica, eye tracking, gastar uma nota. Se eu estiver entrando na tua loja e alguém pisar na minha encravada, eu vou estar tão mais preocupado em chegar a mãe da pessoa que pisou na minha unha do que a experiência incrível que você está propondo. Ou seja, a tua tecnologia pegou com a minha unha. Simples assim. Então é muito importante a gente sempre humanizar de um nível muito hardcore, assim, sabe? Humanizar a coisa de fato, para a gente entender essa subjetividade e como esse campo do sutil afeta diretamente o resultado de tudo que a gente está colocando. E o que é importante a gente ter nessa loucura toda que eu passei, tá? Porque tanto a gente é VUCA, e eu acredito que vocês tenham se conectado com alguns casos que eu coloquei, mas o nosso cliente é VUCA. Os nossos fornecedores são, os nossos patrões, a professora, a escola, todo o contexto que a gente vive é VUCA. Então não adianta a gente querer achar que as coisas, por mais lógicas ou por mais óbvias, ela tem um sentido específico. Ela é óbvia para você, ela é lógica para você. Ponto. Saiu de você, é um mundo que a gente não tem controle, a gente não tem certeza. E por isso da importância da gente emergir nesses universos que não são os nossos, tirar a bunda da cadeira e ter essa sensibilidade para compreender essas relações e essas coisas mais sutis. Tá? E por que tudo se importa, tá, gente? Eu gosto muito da Maya Angelou, e ela tem uma poesia, uma poetisa americana, e ela escreve uma coisa que eu acho que resume tudo muito bem.
Ela fala, todo mundo vai esquecer o que você disse, todo mundo vai esquecer o que você fez. Mas você sempre vai ser lembrado pelo que você fez as pessoas sentirem. Porque emoção gera memória afetiva. Né? Tudo que não é memória afetiva é fato, de certa forma. Então, o que você fez é um fato, o que você propôs é um fato. O que você me fez sentir me gerou repertório, me gerou sensações que eu quero levar para a vida. Por isso é tão importante essa humanização e essa conexão, essa construção de vínculo. E isso faz todo sentido para a gente desenvolver um produto, por exemplo, com um diferencial específico, mas que ele seja estratégico e não fique aliado, por exemplo, a uma tecnologia. Tá? Outro ponto, tá? Quando a gente fala principalmente dessa humanização das marcas ou das experiências, e como isso afeta os claims de produto. Tá? As pessoas no seu contexto real, como a gente conversou já, tem que ser a nossa maior fonte de inspiração. E quando a gente fala de marca, tá, a gente está falando de algo que é secundário à vida das pessoas. Né? A gente não pode nunca achar que porque a Apple fala todo mundo abaixo, baba ovo, que todo mundo é Apple. A Apple é Apple e com certeza em algum momento ela vai ter um declínio que nem ela está esperando, porque ela é Apple enquanto não tiver a perinha ali do lado, fazendo o que ela faz. Ponto. Tá? Então é muito importante quando a gente tem essa clareza de que as marcas que a gente cria, os produtos, eles são secundários na vida das pessoas. A gente faz coisas para acompanhar a jornada de alguém. E a gente nunca pode impor nada e falar, faça isso porque o meu produto é assim. Filhão, você está fazendo isso, você literalmente está cavando tua cova. Porque você, igual a todo o universo de marcas que tem, porque hoje você tem tudo de tudo, estão fazendo a mesma coisa. Então, para a gente criar essa forma de diferencial de fato, é entender de gente. Tá? Vamos falar um pouco agora de como funciona a nossa cabeça. Tá? E assim, foi um pouco arrogante isso, mas um ponto de vista de como a gente cria a nossa realidade. Tá? E é um ponto de vista muito pessoal de como eu entendo essa relação. Primeiro, a vida e a sociedade, as pessoas nos afetam. Tá? Elas criam esses afetos. E a gente vai ter uma reação sobre isso. Né? A gente vai gerar emoção sobre esses afetos. Essas emoções vão gerar algum repertório específico. Este repertório vai nos forçar, ou nos possibilitar, ou nos tender a criar algum tipo de comportamento, de atitude. E isso tudo vai possibilitar com que a gente tenha um foco de percepção sobre o universo, sobre a vida, sobre as pessoas muito específico. O que eu estou querendo dizer com isso? Se quando você era criança, por exemplo, alguém te falasse, eu te amo, e te desse um tapa, você ia gerar uma emoção específica, um repertório específico de que amor dói, de que amor é uma ameaça, de que amor é uma violência. E quando você ouvir de alguém, eu te amo, você de fato vai entender que isso é uma ameaça. Porque amor para você tem este repertório de violência. Então, amor para você é diferente, por exemplo, de alguém que escuta amor desde criança e é abraçado, por exemplo. Tá? Isso não justifica, por exemplo, violências, nada do tipo, mas é importante a gente entender como funciona a construção da nossa realidade, que essa realidade que a gente tem é um ponto de vista que a gente tem sobre o mundo. Né? É a nossa percepção sobre aquilo que a gente se colocou, a reação do mundo sobre a gente e os repertórios que a gente criou dessa relação. Então é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente fala de real, e eu adoro esse professor que eu tive na psicologia, que é o Ajax, ele falava uma coisa muito interessante, o real é o que produz efeito. Né? Então imagina aquele maluco louco que está na rua falando com ninguém, e você fala, cara, esse bicho tá doido. Gente, esse cara está construindo uma realidade, já tem uma realidade tão concreta como a tua. Porque para o cérebro dele, não está importando se o cara que ele está falando está só na cabeça dele ou está fora da cabeça dele. Os caminhos neurais que ele está colocando e deixando claro que aquilo é um ato real, é o mesmo do que ele está imaginando esse ato real. Ele não difere entre o concreto e o imaginário. O que importa é o efeito que esta ação produz. Não sei se eu fui muito claro, mas eu acho que a partir disso a gente vai começar a entender um pouco mais. Acho que vai ficar muito mais didático isso que eu vou contar para vocês. O que essa relação importa para a gente? Se eu tenho um afeto específico, eu vou criar esse repertório. Isso é muito importante vocês ficarem pontuados. Tá? Então, vou colocar um ponto para vocês que eu acho bacana. A gente tem um bagulho no nosso cérebro chamado genes amígdalas. É uma nozinha desse tamanho assim. E ele fica atrás aqui no reptiliano. Tá? O reptiliano é o nosso cérebro cognitivo. O que é interessante a gente entender essa relação?
Se eu tenho uma imagem que eu proponho, ou um conteúdo que eu estou propondo, ou um comportamento de marca específico, só chutando, eu vou passar por todo esse processo que eu vou contar para vocês. Tá? E agora eu vou dar uma fugida. Imagine que vocês viram um leão. Tá? Primeira coisa, veio a imagem do leão. Seu cérebro vai buscar nos repertórios que você tem sobre a imagem do leão. E automaticamente vai entender que isso é uma ameaça. Sendo uma ameaça, você vai ter duas alternativas. Ou você luta, ou você foge. Por quê? Tudo isso está sendo estruturado a partir do seu cérebro primitivo. Qual que é a lógica do primitivo? Reprodução e fuga, sobrevivência. É isso. O que eu quero dizer com isso? E desculpa, porque eu sei que ficou um pouquinho confuso, tá? A partir do momento que a gente começa a se pôr no mundo, comunicar, interagir, a gente vai lidar com repertórios que são muito pontuais, que não são os nossos. Se eu falo uma coisa e eu te gero alguma sensação de ameaça, não pela forma que eu estou falando com você, mas pelo repertório que você tem, eu me torno uma ameaça para você. E aí você começa a me repudiar, você não vai ver valor, você não vai perceber valor em mim. O que é importante disso, gente? Quando a gente fala nessa relação de representatividade, a gente está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente colocar preto na tela. Não é isso. É a gente entender que a gente está lidando com repertórios, que a gente está lidando com processos que vão muito além do estético. Né? O que é interessante disso? Não sei se vocês já foram tomados por uma sensação de ódio ou uma sensação de repulsa de forma muito clara. Assim, você, por exemplo, o teu chefe está falando com você, o teu professor está falando com você, e você é tomado de alguma coisa e você vira pura emoção. Você começa a xingar todo mundo, e depois que você xingou todo mundo, você fala, cara, calma, acho que fiz besteira. Aí você começa a pedir desculpa. Por quê? A nossa estrutura ela é tão poderosa nessa relação de compreender uma ameaça, que quando você se depara com o teu cérebro ele já é tomado por uma ação específica. E aí entra o processo instintivo, eu preciso sobreviver, eu preciso resolver essa situação, porque ela é uma ameaça para mim. Então, sempre quando a gente tem essa relação de representatividade e pertencimento para determinados tipos de público, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala e o que a gente propõe. Porque, de fato, a nossa realidade ela é como se fosse um grande patchwork, tá? De diversos valores, formas e reações que a gente tem sobre isso. E aí, pensando nesse contexto, e eu já fecho um pouco essa relação, de novo, depois de tudo isso que a gente conversou, se a minha realidade, tá? Se a minha vivência, os meus repertórios, a forma que eu me coloco no mundo, ela é validada pela sociedade, ela é compartilhada pela sociedade, / Núcleo Leblon, da novela das 8 da Globo, gente, você vai se ver em tribo, você vai se ver em tendência, as experiências vão ser feitas exclusivamente para você, você vai se sentir acolhido em tudo que se olhar. Se você tem uma realidade que ela não é reconhecida ou validada socialmente, se você tem um pouco mais de melanina, você é preto, se você é um pouquinho mais fora do peso padrão, se você não é binário, tá? Você não vai fazer parte dessa realidade. Você automaticamente cria uma sensação de solidão e isolamento muito grande, porque você não faz parte do mundo. Então, para um nível de demanda onde eu tenho essa realidade núcleo Leblon, é relativamente muito bom, mais simples a gente criar um tipo de experiência, um tipo de claim, um tipo de produto, porque existem referenciais diversos para isso. Quando a gente vai lidar com um nicho de público que demanda uma representatividade muito mais profunda do que simplesmente se ver numa tela, a gente tem que, de fato, emergir. A gente tem que, de fato, entender essas sutilezas de como a nossa mensagem vai gerar um peso, ou de ameaça, ou de repulsa, de forma muito mais ágil. Tá? E aí a gente precisa sempre entender que tudo que a gente fala, tudo que a gente propõe, o nosso conceito, o nosso claim de produto, a comunicação que a gente vai ter, até para vender um projeto de P&D, por exemplo, para quem vai trabalhar numa bancada dentro de uma empresa, a nossa narrativa está retratando um contexto de alguém real. Por isso, de toda essa volta, tá, gente, para mostrar para vocês o meu ponto de vista sobre como é importante a gente entender de gente para a gente criar diferencial competitivo. Diferencial para um público é um, diferencial para outro público é outra coisa totalmente diferente. Tá? E quando a gente fala de inovação, vai ser este público específico que vai dar percepção de valor positivo ou negativo para você. E, de novo,
Se este público que você está propondo algo não vê valor em você, você se tornou irrelevante do dia para a noite. Assim, é literal. Não importa a tecnologia ou a cadeia de valor que você teve para construir isso. Não importa, tudo isso é higienizado. O que importa é aquilo que eu sinto sobre o que você está propondo. Simples assim. Tá? Vamos falar um pouco dessa evolução histórica, por exemplo. Cara, a campanha da Dove, o Beleza Real de 2014, era isso. Tá? Isso era representatividade no mundo em 2014. Tá? Isso quando a gente começa a falar em 2020. Você começa a ver, sim, existe uma beleza diversa, muito estereotipada, muito hypada, né, muito cool, muito legal, que não condiz de fato com a realidade do universo. Porém, você já vê um exercício muito interessante aqui, de que no momento onde eu estou falando de corpo, aqui eu estou falando de gente. Então é muito importante, interessante a gente ver como também a gente vai evoluindo, não porque a gente é bonitinho legal, mas porque a sociedade nos demanda isso. As ondas sociais nos falam isso, nos provocam isso, e a gente, como marca, tem que responder. Marca não cria tendência, gente. Marca não cria absolutamente nada. Ela simplesmente responde a algo que está rolando na sociedade. Por isso é tão importante quando a gente fala de espaço de fala, entender que isso é uma conquista. Tá? É uma conquista social. Não é uma conquista de marca, não é uma conquista de negócio, de mercado. É uma conquista social e se as marcas não respondessem, elas simplesmente não teriam esse público. Simples assim. Ou seja, ela daria um tiro no pé dela. Porque, de fato, quando a gente fala disso, de toda essa relação de representatividade, a gente não está falando simplesmente com uma minoria. Tá? A gente está falando com a esmagadora maioria, assim, a esmagadora maioria do Brasil. Se a gente coloca, por exemplo, a quantidade de pessoas pretas no Brasil, a gente está falando de mais de 60%. Muito mais de 60%. Isso das pessoas que se falam como. Não as pessoas, eu tenho um grupo gigantesco ainda de pessoas que não se veem como. Se a gente coloca ainda, né, essa interface junto com a população feminina, junto com a população de pessoas com deficiência, LGBTQI, pessoas com excesso de peso, você começa a entender que tudo que a gente está trabalhando sobre o universo da representatividade é a maioria da sociedade brasileira. Então a gente precisa dar espaço. Por exemplo, as pessoas pretas movimentam quase 20% do PIB nacional. Como é que a gente não vai olhar para esse público? Então é muito interessante, assim. Se não vai olhar pelo amor, olhe pelo bolso. Essa é a grande lógica, tá? Porque o que a gente não pode é fazer isso, gente. Né? Não precisa ser mulher para ter recurso sobre isso. O que a gente está colocando? A gente está objetificando uma mulher e fazendo trocadilhos de humor, como se a gente colocasse a verdadeira preta, ela é isso. A verdadeira mulher, ela é este objeto. Né? Porque ela simplesmente tem uma função na sociedade. Ela não é uma pessoa. Isso é uma campanha real de uma marca muito grande, veiculado numa revista muito grande. Logicamente, a hora que saiu, criou um rebuliço gigantesco. Mas é isso, gente. Quando a gente fala dessa sutileza, com aspas, quando a gente não tem essa sensibilidade, a gente tende, sim, a criar repulso. A gente tende a dar um tiro no pé. E não preciso falar, de repente, por exemplo, de uma campanha de bem de consumo. Isso é uma campanha da Vogue, tá? Que é uma revista de moda, assim, excepcional, que dita a regra de mercado. Tá? Então, imagina que você foi privado de algum movimento, ou está com alguma situação limitante, fisicamente limitante, e você se depara com isso. Né? A Cléo Pires e o Paulinho Guilherme, que são duas pessoas que são inteiras, que são hypadas, que são influenciadores, com essa indelicadeza de colocá-los com essa privação, simplesmente para estar dentro de um contexto de pessoas Vogue. Né? Ou seja, o resto do mundo real, para estar aqui, tem que estar nesse grupinho. Então, ou seja, vocês conseguem sentir o distanciamento que a gente cria simplesmente ao olhar essa imagem. A gente não precisa filosofar ou refletir. Olhou, bateu, o repertório já bate, já dá ranço. Tá? E um exemplo interessante, por exemplo, quando a gente começa a entender o universo da diversidade de fato, a gente está lidando com isso que a Avon coloca, por exemplo. A gente está lidando com pessoas reais. Assim, e o que é interessante disso? Olha a diversidade que tem de perfil, de humanização disso. Tá? Ainda você vê que é um exercício, né? A gente não tem essa perfeição sobre o que é
de fato, a grande diversidade, porque a gente lida com universos que não são os nossos de fato. Porém, vocês conseguem perceber que entre o que a gente está colocando aqui e o que foi colocado aqui, a realidade é muito diferente do que a marca propõe. Então, quando a gente começa a entender de diversidade de forma real, olha a quantidade de perfil que a gente pode interagir, olha os diferenciais que a gente pode criar para cada um dessas pessoas, que são pessoas reais como a gente. Então, é muito importante a gente fazer isso. E uma outra coisa muito interessante quando a gente fala de diferencial é, por exemplo, uma campanha que a Magalu, diferencial e representatividade, a Magalu fez uma coisa incrível. Cara, se você porque teve um momento de violência doméstica e de feminicídio muito grande no período da pandemia. Então, ela simplesmente respondeu a isso, construindo um botão para denunciar, né, um botão de SOS dentro do aplicativo dela. Então, mulher, se você está sofrendo algum tipo de violência, finge que você está comprando alguma coisa, aperta o botãozinho que a gente vai saber como é que você está. Isso é muito importante, gente, é legal, porque quando a gente fala dessas relações, olha que interessante, ela é um varejo que entendeu uma dor social e ela respondeu a isso. Por isso que é tão interessante a gente saber dessas relações e ter esse fluxo de forma muito clara, tá, gente? Aqui, até para adiantar um pouco, que eu já estou falando até demais, vamos falar um pouco da parte de conceito, tá? Quando a gente vai conceituar, pegar todo esse conteúdo e trabalhar na relação do conceito, é muito importante que a gente responda essas perguntas, tá? E quando a gente responde isso, de fato, a gente tem um conceito excepcional na nossa mão. Que problema a gente vai resolver? Que implicação esse problema tem no dia a dia das pessoas, né? Qual o contexto que esse problema está inserido? Para quem que a gente vai resolver? Que solução que a gente vai dar quando a gente já tiver esses problemas e a implicação e o público de forma clara? Experiência que a minha solução vai dar para esse público de forma específica? E o que me torna único? Se a gente responder essas lógicas, é muito interessante. Vamos passar de ponto a ponto cada uma para a gente ver que não é nenhum absurdo quando para a gente criar um conceito de fato. Nessa relação de dor, implicação e solução, eu gosto muito dessas três imagens que eu acho que deixa muito ilustrado. Se vocês já pisaram no Lego, vocês sabem que é muito fácil ver estrela, né? Que dói muito. Isso é uma dor pontuada, específica e palpável. Se você continuar pisando, e de forma muito recorrente, pisando no Lego, você vai sempre sentir dor. Como está aqui no quadro 2. Qual que é a solução que a Lego deu? Pantufa. Resolve. Cara, e o que é interessante disso? É como a gente está falando de ter uma proposta clara e entender todo o contexto para criar soluções alternativas. Se você tem uma pantufa que deve custar 2 ou 3 dólares para fazer, e você cobrar, de fato, 30, 35, 40 dólares, olha a margem de lucro que você teve. Você criou um produto um subproduto dentro de uma marca específica, que ela não afeta o portfólio de produtos de forma alguma, mas ela dá uma solução real para um grupo de dores reais, e ainda você soluciona sem sair do universo Lego. Olha que interessante. Né? Muito legal. E é exatamente essa relação de problema, dor, solução. Outro ponto. Não sei se vocês já viram essa matéria. No começo da pandemia, né, teve um pico gigantesco, onde tudo estava fechado, teve lockdown global quase, e quando se abriu, teve uma demanda muito grande para comprar diversos tipos de produtos de proteção. Essa loja fez uma coisa muito interessante, cara. Tipo, ela chama Covid-19 Essentials. Tudo que você precisar comprar, uma máscara mais bonitinha, mais desenhada, mais personalizada, você encontra lá. Cara, essa loja bombou, foi um case global extremamente interessante. Depois que passar a pandemia, ela vai continuar sendo? Não sei, ninguém sabe. Mas para esse problema específico, dentro de um contexto específico, ela deu uma solução excepcional. Para quem? Quando a gente fala de para quem, é toda essa coisa que eu estou falando para vocês das pessoas reais, do público real que a gente está trabalhando. Tá? Então, quem que é essa pessoa que vai vivenciar essa solução? Quem que é a pessoa que vive o problema? É pessoa física ou jurídica? Isso é importante porque o B2B, né, a pessoa, quando a gente vai vender um projeto para uma empresa, tem uma especificidade, né, de interação. Quando a gente vai para o B2C, né, a pessoa física, tem uma especificidade diferente. Né, são formas de se comportar e de interagir diferente. Então é importante a gente saber onde essa pessoa vive e onde ela está. Quais são os valores que essas pessoas têm? Porque é importante que a gente se conecte com valores e não com estatística. Por exemplo, se você está criando um produto específico,
o fim da linha de pesquisa que você vai ter vai ser orientado para o Green Beauty, por exemplo, como a Jordana vai falar, né, no vídeo, né, da relação da beleza sustentável. Se o seu público gosta dessa relação, ela vai criar vínculo com você. Um outro público que não dá a mínima para a sustentabilidade, não adianta você perder tempo com ela, com esse público. Ele não vai nem olhar para a tua cara. Então essas relações são interessantes a gente se ligar sempre aos valores desse público que a gente vai trabalhar. E se existe algum nicho de mercado específico. Tá? Vamos tornar isso um pouco mais visual. Se a gente pega a furadeira, tá? Qual que é a função da furadeira? Literalmente fazer um furo. O benefício desse furo é pendurar alguma coisa. Tá? Que na ponta ali vai gerar uma possibilidade de personalização ou de organização. Agora vamos pensar esse fluxo a partir de públicos específicos. Se você está numa construtora, se você é pedreiro, se você tem uma função onde a furadeira, o produto furadeira, ele é importante, ele é completo para você. Se você precisa, por exemplo, se você é um arquiteto, um designer de interiores, o que você precisa, na verdade, é literalmente pendurar algo, ou ter um furo, ou ter algo que segure alguma coisa que você vai pendurar, cara, eu não preciso da furadeira, porque eu preciso do furo. E aí é interessante, porque eu posso ter um gancho de adesivo, porque eu quero pendurar só, eu quero organizar alguma coisa. E se você é um cliente final, eu estou pouco me lixando por furo, para adesivo ou para furadeiro. O que eu quero é a personalização da minha casa. Eu quero olhar para aquilo e falar, uau. Então é importante essas lógicas, porque para cada público a gente vai oferecer uma estratégia específica, o benefício para cada público é diferente, e os valores que eles buscam são diferentes, porque o resultado que eles buscam são muito diferentes de cada um. Então essa relação é muito importante para a gente trabalhar. Tá? Gente, eu passei um pouquinho da hora, posso falar mais 20 minutinhos sem problema? Atrapalha vocês? Aone, a aula vai até 12 horas, então fique à vontade, e aí deixa só um tempinho para eles tirarem dúvidas, a gente comentar, Claro. porque inclusive eu já estou cheia de ideias aqui para poder falar com você. Perfeito, maravilha, maravilha. Pode continuar. Show. Mas eu vou falar de forma um pouco mais rápida, tá, gente? Para dar tempo da gente interagir com calma. Eu acho que vai ser bem mais legal. Um outro ponto que é interessante a gente entender, principalmente no nosso papel como academia, é entender também como a gente trabalha diretamente com um fluxo de experiências, né, com uma cadeia de experiência que a gente precisa entender. A gente tem literalmente esse fluxo aqui. A gente tem um consumidor final, uma indústria que cria algo para esse consumidor final, uma indústria de matéria-prima que dá suporte a essa indústria de produto final, e a academia que dá esses insights e estrutura muito mais para que a indústria de fato de matéria-prima possa dar sequência a esse fluxo. O que é interessante? Quando a gente está no cliente final, ele é aquela bagunça do VUCA, ele é diverso, ele é plural, ele é a base de tudo. Qual que é o papel da indústria de produto acabado? É simplesmente responder esse comportamento, ter uma promessa de pertencimento e gerar alguma experiência para esse público. Responder à onda que ele está vivendo. Só. Quando a gente fala da indústria de matéria-prima, que é muito mais onde a gente interage de forma direta, enquanto academia, é viabilizar, é materializar essa promessa por meio de um insumo, por meio de um serviço, por meio de uma tecnologia, para que a indústria de produto final entregue algo para o consumidor final. E quando a gente entra no campo acadêmico, a gente é a base de tudo isso. A gente é a base, porque não é só a relação da gente formar tanto o pessoal de indústria de matéria-prima quanto de produto final. É de fato a gente, com as nossas pesquisas, auxiliar eles a entender claims, a entender outros tipos de insumo e outros tipos de tecnologia que estão na nossa gaveta. Por isso é tão importante a gente ter toda a compreensão dessa relação, porque se a gente vai vender uma pesquisa, a gente vai ter que entender o cliente que é a indústria de matéria-prima, o cliente do cliente que é a indústria de produto acabado, e o cliente do cliente do cliente que é o consumidor final. E isso, para a gente, gera um argumento de venda muito importante. Se eu entendo as pessoas na ponta, eu consigo estimular uma resposta da indústria vendendo um ativo específico na indústria de matéria-prima. Então, compreendendo esse fluxo, a gente ganha muita força enquanto pesquisador. Tá? Gente, eu não vou passar esse vídeo que tem 4 minutos, tá? Até por uma questão de tempo, mas eu vou deixar a apresentação com vocês. E é um vídeo incrível da Apple, que é... Qual é o contexto dela? Chega essa moça do trabalho, tipo do metrô, à noite, chovendo, ela chega na casa dela e fala, Siri, toque alguma coisa que eu gosto.
Ela tá na merda, assim, ela tá jogada no mundo. A música começa a vir, ela começa a acordar, e ela começa tipo, a ter uma experiência bacana, ela acorda, ela ganha uma luz, e nessa coisa ela começa a ser tomada por essa emoção. Né? A música, né? A música está resgatando ela. E aí acontece uma coisa muito interessante, tipo, todo o cenário começa a se construir em cima dessa música, um outro universo que está sendo construído, e ela tem essa cena incrível dela se olhando no espelho. E depois a música acaba, ela volta com um sorrisão na cara e tal. E aí aparece, tipo, simplesmente escrito HomePod. Só isso. O que está acontecendo aqui? A marca ela não está vendendo um produto. A gente não vende produto, a gente vende experiência. Né? A gente vende essa relação. Por exemplo, cara, você quer? A música é vida, a música resgata tudo isso, ela vai te deixar muito feliz. Mas você vai precisar de uma caixa de som, e quando você precisar disso, lembra de mim. É basicamente isso. Tá? Dê uma olhadinha nesse vídeo, ele é uma coisa muito interessante, os detalhes, tá? De como a música serve de resgate para a gente e como a Apple entendeu isso e está vendendo um produto literalmente para que você tenha um resgate pela música. Diferencial, tá? É literalmente o que torna a gente único. Tá? O que essa pesquisa que você está fazendo tem de diferencial às outras pesquisas já colocadas no mercado? Que produto e tecnologia que você usa para gerar uma experiência diferenciada? E é sempre importante a gente ter essa justificativa. Por que você está falando isso? Você fez uma pesquisa prévia para justificar isso? Vou falar isso um pouquinho sobre a relação da Aurolab, que é a minha empresa. Qual que é o meu diferencial? Literalmente. É a forma que eu interpreto o universo. É o nível de profundidade que eu coloco dentro do universo do conceito para criar uma estratégia de marca que vai ser traduzida em design, que vai ser traduzida em operação um pouco mais para frente. Mas essa é a única coisa que me diferencia, por exemplo, das outras marcas. É o nível de profundidade de imersão que eu tenho para construir esse conceito. Porque conceito, de fato, a gente pode ter um conceito extremamente simplório, simples, que dá um resultado muito bom. Comigo, a gente vai ter um processo de imersão muito grande para você ter assertividade e perenidade de marca durante 20, 30 anos. Esse é o diferencial que eu tenho. O que é interessante? Entender isso me dá argumento de venda. Isso é muito legal. Com isso, a gente fecha isso. Né? E eu estou passando de forma muito rápida, mas para vocês verem, se eu entender do problema que eu estou trabalhando, como isso afeta o meu público e o público que eu vou estar trabalhando de forma específica, eu já tenho uma solução muito, muito assertiva. Tá? O resto é pesquisa, é entender como ele vai estar depois de vivenciar a solução que eu passei e o diferencial que eu tenho aos meus concorrentes. Tá? Uma dúvida que sempre me colocam, por que eu não coloco nunca as pessoas num primeiro lugar? Porque uma dor específica, ela se muda dentro de determinados contextos. Então, se eu coloco uma pessoa com uma dor específica, por exemplo, eu quero um produto que limpe minha pele de uma forma X, com agilidade, e eu preciso ter um anti-alergênico, eu preciso ter um monte de detalhes assim. Legal, tenho ideia da dor. Só que qual que é o contexto que ela vai ver? Que tipo de experiência eu posso propor para uma pessoa que tem isso? Porque isso ainda é muito amplo. Né? Então, quando eu saio desse fluxo, eu entendo o problema, o contexto que ela está e a pessoa que eu vou trabalhar de forma lógica, a solução fica muito mais fácil. Se eu foco na pessoa primeiro, na dor dela especificamente, eu tenho o risco de, quando eu entender o problema, esse problema que foi, essa dor apresentada por ela, se torne uma coisa tão grande que eu não tenho a solução específica para isso. Vou dar um case disso daqui para ficar até um pouco mais visual, que é o Pitch ABC, né, em parceria com a professora Juliana. E só para vocês verem como essa construção ela torna tudo muito fluido, e eu não estou falando de um monstro de 7 cabeças, tá? Estou literalmente entendendo o contexto e fazer um fluxo para a gente trabalhar. Qual é o desafio que a gente tem no Pitch ABC? É estimular a ciência empreendedora no mercado de beleza no Brasil. A gente entendeu isso por quê? O Brasil é um celeiro de inovação e pesquisa, por exemplo, até acho que uma pesquisa de 2000, não lembro agora, de 2018, apontou o Brasil como o principal celeiro do mundo de pesquisa para cosmetologia. A gente está na frente da L'Oréal, da FDA, todo mundo. Só que isso não se revertia nem em prosperidade e autonomia para o pesquisador, muito menos também como experiência de consumo para o consumidor final. O mercado de beleza que a gente tem hoje é muito orientado para commodity. Né? E é de fato isso, a gente pega muito produto comum. Então isso não fazia sentido. Né? E a gente foi entendendo isso. Então a gente entendeu o problema, de fato, como eu comentei com vocês, mas tudo não sai do papel, e aí a gente tem uma indústria que vende commodity, e um pesquisador com uma pesquisa fantástica que vira porta-treco na gaveta. É isso.
Solução que a gente deu para esse contexto que a gente entendeu, a gente criou uma jornada orientada para auxiliar, tá, o pesquisador a traduzir a pesquisa dele em modelo de negócio. E já entendendo isso, como diferencial competitivo para o mercado, tanto para a indústria de matéria-prima, quanto para a indústria de produto acabado, quanto para o consumidor. Qual que é a lógica? Se ele tem uma pesquisa que auxilia a indústria de produto acabado ou a indústria de matéria-prima a validar ou a tirar um claim do papel, ele já tem um diferencial imenso. E é muito fácil a gente entender, com boas pesquisas que a gente já tem, como achar esse claim específico. Que experiência a gente quer propor para essa pessoa que passa na nossa jornada? É literalmente autonomia criativa e autonomia crítica, já orientado para essa relação de mercado, para que ele não seja refém nem do universo burocrático da academia e nem dos desejos, às vezes, malucos da indústria. É esse cara que ele vai ter essa capacidade de criar uma pesquisa, colocar debaixo do braço e sair para vender. Ponto. Simples assim. Qual é o nosso diferencial? A gente é o primeiro processo de pré-aceleração orientado para a P&D de cosméticos da América Latina. Tá? E por que pré-aceleração? Porque o nosso trabalho acaba na troca de cartão. Então, a gente não acelera um projeto de pesquisa para ele se tornar um produto específico, a gente não faz o agenciamento da interação direta do pesquisador com a indústria, a gente prepara ele para melhor se apresentar. Bom, a gente fechou um nicho específico para a gente poder fazer uma entrega com excelência. Qual é o nosso público? E aí, pensando no público primário, né, o público principal do processo, são os pesquisadores acadêmicos do universo da cosmetologia, no caso de vocês. Tá? Quais os quadros de valores e como a gente vai conectar o valor do pitch com o valor do público? São pesquisadores com desejo de monetizar a sua pesquisa. Se você quer de fato monetizar a pesquisa, o pitch é uma porta de entrada excepcional para você fazer isso. Pessoas que buscam experiências motivadoras para transformar aquela pesquisa em resultado, em experiência, em algo vivencial para alguém. Muitas das coisas que a gente tem na gaveta, tenho certeza, transforma a vida de muita gente. Mas para isso tem um processo, tem um caminho para que a gente faça isso acontecer. Tá? E outro ponto que é importante, desejam construir um perfil empreendedor. Por que é importante esse quadro? Se você é um pesquisador que não tem interesse em criar e monetizar sua pesquisa, porque o mercado é o demônio, se você não tem interesse para além do TCC ou da monografia, se você não quer ser empreendedor, né? Empreendedor não é simplesmente o cara que tem CNPJ, é esse perfil de, por exemplo, você está numa indústria e criar projeto, está numa indústria e criar solução, e você ter essa lógica, essa autonomia, perfil de professor empreendedor, como a Juliana. Isso é excepcional, tá? Se você não tem vínculo com esses valores que a gente está propondo, cara, nem chega perto, porque isso não é para você. Né? A gente não tem interesse em ter você e você não vai ter interesse em ter a gente. Então já deixamos claro o nosso papel e os valores que a gente tem para você se conectar. Se conectou? Vamos ser amiguinho para a vida. Não se conectou? Tudo bem, só que a gente não é para você. Público secundário, que é o público que vai viabilizar a pesquisa, é a indústria de matéria-prima. Mas quais são os valores que a gente conecta com eles, por exemplo? Buscam apoiar o ecossistema de ciência empreendedora do mercado. Tem DNA inovador e desbravador, tem um toque de desejo de disrupção. Compreende a importância de investir tanto na experiência quanto na ciência e buscam parcerias de valor, porque muitas vezes a imagem da empresa pode estar vinculada à imagem da universidade e isso cria uma imagem corporativa muito interessante. Indústria, se você não tem esse foco, não adianta porque a gente não vai ser relevante para você. Se você tem, a gente é a principal porta de entrada do mercado de beleza na América Latina. Essas relações são muito importantes, porque quando a gente cria esse conceito, um programa de pré-aceleração dedicado a estimular a ciência empreendedora do mercado de beleza, orientado a traduzir trabalho científico em modelo de negócio. A gente já deixa claro todo esse contexto, e se a gente aprofundar um pouco mais, criar um pitch de venda, criar um portfólio, criar um site, a gente já deixa muito claro o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, como a gente entrega e o que a gente não é. Porque o que é interessante? Qual que é a função? O pitch serve para aproximar de forma qualificada pesquisadores e indústria. Ponto. O que a gente não faz? A gente não assessora, a gente não acompanha, a gente não é agente de novos negócios, nem dos autores, nem da indústria. A gente simplesmente faz essa aproximação. Então, quando a gente tem isso muito claro, a nossa promessa ela é muito entregável, e ela é entregável com excelência, porque a gente está fazendo algo que a gente domina. Por isso é muito importante a gente ter essa definição de negócio, essa definição de produto, para que a gente sempre seja muito orientado nessa especificidade da nossa excelência. Tá?
Vou falar um pouco também sobre essa relação de experiência e resultado antes da gente entrar em claim de produto. Tá? O que é experiência? Mais um caso, tá? No começo da pandemia, eu fiquei muito tempo longe da minha noiva. Né? E ela é minha melhor amiga, a gente se dá maravilhosamente bem. E me deu sabe aquelas bad do tipo, cara, toma cachaça, over by myself, levanta o braço e fala, Deus leva, não quero mais essa jossa aqui. Tava num momento terrível, uma sensação de ausência muito pesada. E aí eu lembrei de 3 alternativas que eu tinha. Ou eu ia pro analógico, eu sou analógico, eu tenho um monte de música no meu celular, ligo, mas eu conheço as músicas, é uma fossa muito chata que ia ser. Ou ia no YouTube colocar algumas outras músicas que eu conheço, mas não tinha no meu celular, mas que a fossa seria comum também. E aí eu lembrei do Spotify que ele cria uma lista de músicas a partir do teu perfil de mood. Né? E aí eu entrei no Spotify, baixei o bichinho, fui no Spotify e coloquei música de fossa, música, sei lá, parecia não lembro qual termo específico, mas foi música fossenta. E ele me mandou uma lista, eu comecei a ouvir, e eu comecei a ouvir músicas que eu nunca imaginei que eu ouvi, de línguas que eu nunca imaginei que existiam, de pessoas que eu nunca imaginei que existiam. E ao descobrir isso, a minha ausência começou a se tornar desejo de compartilhar, porque eu queria muito que minha noiva ouvisse o que eu estivesse ouvindo. Né? E a partir dessa mudança de chave, existiu uma transformação. Eu comecei a ter essa experiência de compartilhar e essa experiência começou a ficar não vou dizer alegria, tá? Talvez, mas eu não estou achando uma outra palavra, tá? Então, a tristeza se transformou numa alegria. E a partir disso, eu percebi o valor que a Spotify tem na minha vida e hoje eu não largo ela. Para mim, quando eu falo de marcas, essa relação deste nicho de mercado, Spotify é Spotify. Ah, tem o Deezer. Spotify é Spotify. Isso é experiência. Tá? Eu não estou preocupado com o código que eles usam, com o dev que fez isso, com a tecnologia que eles têm. Tive uma dor, vivenciei o processo, disso saiu uma experiência fantástica de transformar dor em alegria. Ponto. Quando a gente fala de resultado, a gente já está falando de um algo pontual, sem frescura, sem coisas muito lógicas. Quando a gente pensa num produto cosmético, resultado que a gente quer, se olhar no espelho fica bem. Mas, cara, eu estou belo, eu estou bela, eu estou bonito, estou pronto para a guerra. É esse o resultado que a gente quer. Pele boa, autoestima legal, acabou. Ponto. O que é interessante quando a gente pensa nesses dois pontos? Experiência tem um contexto. Tá? Ela vai te levar a entender os valores que eu estou colocando para você perceber esses valores como algo positivo. Né? E, de fato, fidelizar, converter, um monte de coisa que a gente vai trabalhar. Resultado, eu passei o produto, eu preciso do resultado de forma pontual a partir da promessa que você tem na tua marca. Você está criando um produto, por exemplo, um ácido hialurônico, essas coisas que estão na moda. Cara, se eu passei e o resultado for bom, acabou. Produto entregue. Se eu passei e deu vermelhidão, acabou. Produto ruim. Então, resultado é resultado. Tá? Isso é muito importante porque a gente tem que ter esse fluxo. Vou mostrar 2 pontos de cases que são confidenciais, tá? que são recentes até, para vocês verem como é sutil essas relações. No primeiro caso, onde estou trabalhando com agilidade e segurança, a gente criou um conceito para uma linha de produtos de uma marca de cosmético, que é para um perfil de público que ela não tem saco, não tem tempo e ela tem um dia a dia desafiador. É aquela pessoa que ela tem que se produzir no trem, ou no ônibus, ou no Uber, durante o trajeto entre casa e trabalho. Esse é o perfil que a gente ataca. E aqui, eu não posso, por exemplo, falar, vamos ter uma experiência transcendental. Cara, eu preciso ter um produto para uma pessoa que se você falar, beleza, é isso, ela fala, cara, caguei pra você. Eu sei que eu sou bonita, não preciso de marmanjo falando que eu sou. O que eu quero? Uma marca que me entregue o que está prometendo. Acabou. Então eu preciso de, por exemplo, um comportamento de marca específico, de uma embalagem que vai ser tem ergonomia bastante para segurar no negócio do trem, não cair, o pessoal empurrar e ela simplesmente tirar a tampinha, aplicar no rosto e com a mesma mão de repente passar para não cair. Então tudo isso está muito orientado para um resultado de beleza dentro de uma experiência onde eu preciso entregar agilidade e segurança. Tá? No outro lado, também uma marca recente que eu tive o privilégio de trabalhar, é o oposto. É o mesmo resultado. É a busca é a manifestação da beleza. Tá? É o passar o produto e ter o resultado. Só que aqui nesse caso
um protocolo de produtos. É um ritual muito mais profundo, porque aqui a gente está lidando com uma pessoa que ela acorda às 5h30 da manhã, ela vai ficar das 5h30 da manhã, das 6 horas até às 7, se cuidando, se olhando no espelho, se namorando, porque dentro do dia a dia também caótico dela, aquele é o momento que ela tem com ela. Então ela tem que, não que ela tem que ter, mas a proposta é com que ela se curta. E os produtos e a marca vai estar ali dela para ela se curtir. Então o resultado dos dois é o mesmo, só que eu estou entregando esse resultado a partir de experiências diferentes. Tá? Como isso vai se traduzir em claim de produto? Tá? Claim eu acredito que vocês já conheçam, eu acredito que seja uma coisa bastante corriqueira, mas é basicamente a promessa que o produto tem. Tá? É a lógica que a gente vai ter em conceito, em marca e marketing, para comunicar alguns pontos que são estratégicos. Tá? O que eu estou querendo dizer isso? Cara, reduz mancha, protege de fotoproteção, elimina ruga, free from, tudo isso são claims que a gente pode trabalhar. Vou trazer um campo mais visual para vocês. Por exemplo, esse produto da Body Shop, com base em camomila, a gente junta dois pontos muito interessantes. Primeiro, algo que a gente chama de Hero Ingredient, né, o ingrediente herói, que é um produto que se baseia num ingrediente específico. Tá? Então, aqui no caso é a camomila. Qual que é o claim que a gente usa a partir da camomila? Propriedades calmantes. Então, você vai passar na sua pele e ela vai te dar essa sensação, ela vai te dar essas propriedades que vão torná-la hidratada de uma forma mais leve, mais sutil. E ainda ela vai dar essa acalmada na pele, que tem a interação com poluição de forma muito pontual, tem essa relação que a gente está tendo com a luz de forma muito pesada, então ela serve como se fosse esse calmante para a pele. Se a gente entra, por exemplo, num outro comportamento de produto, já numa coisa mais dermo, grau 2, né, que a gente fala, tratamento de acne. Regula a oleosidade, elimina a acne, hidrata, purifica, reduz visualmente o tamanho dos poros. Isso são claims que a gente trabalha. No caso da L'Oréal, ácido hialurônico, ponto. O que ele faz? Ação enxuga. Hidrata a pele intensamente. Também tem fotoprotetor para te proteger. Então veja que esses claims eles são muito orientados a partir de um comportamento específico de marca. Né? Um exemplo, que eu vou dar um pouquinho mais para frente para vocês, mas fica aqui uma provocação. O TCC que vocês vão fazer, as pesquisas que vocês estão desenvolvendo, auxilia a indústria a ter algum claim? Vou dar um exemplo, por exemplo. A gente teve no pitch duas pesquisadoras do Sul que criaram uma pesquisa orientada para a nossa pecan. Qual que era a lógica da nossa pecan? Ela tem um antioxidante muito interessante e ela também tem uma capacidade de aumentar a fotoproteção de produtos cosméticos. Qual que é a relação? Eu já trago para a indústria um claim orientado para antioxidante, dentro disso, de uma economia circular, porque a gente está lidando com o resíduo da nossa pecan, então algo vai ter a noz vai para a indústria e a casca vai se tornar toda essa orientação de transformar um produto um antioxidante. Então a gente tem o antioxidante, a economia circular, transformar resíduo em luxo, né? A gente está vivendo essa fase interessante. E também essa relação da sustentabilidade de forma pontual, porque eu tenho uma cadeia de valor que ela é rastreável, tenho um produto com capacidade produtiva muito alta, e ainda eu estou trabalhando num processo onde eu auxilio as comunidades que trabalham com essa relação do nosso pecan a ter a sua prosperidade também. Então veja como isso vai construindo um fluxo de construção de claim que viabiliza muita coisa para a indústria, seja de matéria-prima, seja para a indústria de produto acabado. E tudo isso respondendo a desejos e demandas do consumidor final. Então, se a gente tem uma pesquisa orientada para isso, a gente já direciona o nosso discurso de venda para isso e tem uma interação muito mais clara com o mercado. E aí uma coisa que é legal, pensa naquele fluxo de cadeia que a gente tem. Eu, consumidor final, passei um produto com o seu ativo, com ativo ou com uma pesquisa, orientado, né, para o produto da sua pesquisa. Que experiência eu vou ter? Qual o resultado que você propõe? Isso é muito interessante porque também auxilia a gente a criar os nossos argumentos. Vou trazer um case aqui também de uma outra marca que eu estou trabalhando para uma linha de cosméticos, logicamente, onde a gente foi entender o posicionamento dessas marcas para a gente, claro, né, uma marca concorrente, ter assertividade no processo. Então aqui a gente tem 3 marcas, todas muito orientadas para a relação de produtos de alta performance e acessibilidade, pensando em um bom preço, tá? E algumas especificidades, como por exemplo a Clinique. Ela tem um comportamento de marca muito mais jovial, é muito fofo, é muito legal. Ela é feita por especialistas, tem alta concentração.
né? Tem um design muito sólido. A princípio, ela já tem uma linguagem muito mais clínica, ela é muito mais pragmática. Ela deixa até claro, olha, eu nem invisto muito em marketing para deixar um bom preço para você. Então é muito interessante, tá? E tem a Salve, que é totalmente mais hype, né? Para pessoas muito mais legais, que focam em necessidades reais, em necessidades reais, sim, em todo um contexto, tem um design fantástico. Então são 3 marcas muito fortes, que têm um posicionamento próximo, mas com comportamentos totalmente diferentes. Então, se a gente está falando, por exemplo, num produto de alta performance, a gente está falando em ativos de alta concentração, a gente está falando em ativos de ultrapurificados, que tem um resultado muito claro e com teste de eficácia muito bom. Agora, se eu falo num bom preço, eu preciso ter insumos, eu preciso ter uma cadeia de inovação muito clara e uma inteligência de produção muito clara para fazer com que este produto tenha até uma margem específica para que um produto não se torne literalmente um concorrente da SkinCeuticals que custa R$40. 40 não, desculpa, R$400. Né? Então, toda essa inteligência é importante para a gente pontuar exatamente o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e é aí que a pesquisa entra de forma muito pontuada, muito pontual. Se você está buscando alta performance num bom preço, eu tenho um ativo aqui feito de economia circular, a partir de um resíduo, que tem uma eficácia X, que pode possibilitar uma performance para você com baixo tipo de custo. Então a gente consegue entrar entendendo o mercado, a gente consegue entrar de forma muito assertiva nos negócios, tá? E para fechar, vou falar um pouquinho de ritual de uso, para a gente ter essa clareza de como as nossas ideias, insights, ou pesquisas, ou até evidências, pode auxiliar também a gente criar esse diferencial para as nossas pesquisas, para os produtos que a gente for criar ou para os negócios que a gente for desenvolver. É muito importante a gente entender de ritual de uso, tá? O que é ritual de uso? É quando a gente entende o passo a passo do processo. Como eu tenho que usar, é o modo de uso do produto. Vou passar para vocês um modo de uso longo, baseado em maquiagem, que eu fiquei olhando minha noiva fazer maquiagem, e ela mostrou os passos que tem. Então, como é que é o ritual de uso, o ritual de uma maquiagem, pensando numa visão mais longa, tá? Primeiro, a situação. Para onde você vai? Como você tem que ir? Como você tem que se comportar? Depois, qual look você vai desenvolver para ir nessa situação específica? Depois, qual o portfólio de maquiagem que você tem? Aí você começa, de fato, a entender. Você precisa ter uma aplicação de um protetor solar, de um hidratante, e aí você vai, aplica o primer, a base, corretivo, blush, depois você vai fazer os contornos, desenho dos olhos, sobrancelha, lábios, aí você vai validar a relação entre cabelo e maquiagem, validar a relação de roupa e maquiagem, vai fazer as melhorias e as correções que você acha que tem que ser, e a última ação é você literalmente olhar para o espelho, se sentir bem, estar encaixado com a missão do dia e ir para a rua. Que é exatamente isso que a gente está falando. O ritual te proporcionou o resultado específico. Tá? Então é muito importante a gente ter que, por exemplo, se você tem uma pesquisa, ou um produto, ou uma linha lógica de trabalho, que você pode tornar algo multifuncional, um ritual de 2 horas pode se tornar 1h30, um ritual de meia hora pode se tornar em 10. E a gente ganha em tempo. Isso é muito interessante para o mercado, por exemplo. Então a gente pode alinhar tudo isso, quando a gente tem essa visão mais lógica, a gente pode literalmente colocar um claim e o conceito de um produto a partir desses pontos que estão aqui. Então dessa volta enorme para a gente conversar e a gente ter essa clareza de que se eu tenho o conceito da minha marca, sei o público-alvo, qual claim esse conceito me permite ter? Se alta performance, eu preciso ter um produto de alta performance. Se eu estou orientado para um produto, para uma marca multifuncional, eu tenho que ter produtos multifuncionais. Né? Qual sensorial que esse produto vai ter? Qual a função desse produto? Qual o benefício ele entrega? Lembra da relação da furadeira? O que torna esse produto único no mercado? Que experiência ele vai ter quando passar o produto? E como ele tem que ser apresentado? Qual a embalagem mais adequada para isso? Então, se a gente tem todo esse contexto, e a gente pega esse frame, coloca, a gente vai ter o conceito da marca aliado a um conceito de produto coerente e um modelo muito bom para a gente ir atrás e vender esse produto. Gente, era isso que eu tinha que falar. Desculpa, eu falei que eu ia falar em 1 hora, mas eu me empolguei. Mas aqui eu fico quieto já para a gente poder interagir. Tá? Desculpa de novo a falação, e aqui eu me coloco à disposição de vocês. E eu queria entender, vocês gostaram? Faz sentido? Mostra aí, gente, se vocês gostaram ou não. Bem, Raoni, eu adorei sua apresentação. Eu acredito que nossos alunos também gostaram, eles vão
escrever aqui, né, dar o feedback deles. Bem, você, antes de apresentar, você perguntou para mim se cairia bem o dia de hoje a sua apresentação, né? Caiu perfeitamente. Foi no momento exato. Eu não apresentei antes, mas eu gostaria de tirar esse tempinho para apresentar, né? Nós estamos na disciplina de tecnologia de cosméticos, estamos vivenciando um momento de quebra de paradigmas da educação, né? E dentro da nossa disciplina, da Universidade Federal de Campina Grande, estamos aplicando um projeto inovador que se chama Projeto CEL, que tem o objetivo da união entre consumidores, empresas e universidades. Então, essa sua palestra veio, assim, de toda medida, né, proporcionar a capacitação dos nossos estudantes, né, e dentro desse projeto, nós estamos inserindo duas metodologias inovadoras, que é o método de aprendizagem ativa digital, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, dentre outras ferramentas que utilizamos também, e também o método startup de ensino, ou seja, a sua palestra tem tudo a ver com o que estamos executando. Enfim, nossos alunos, desde o início do nosso processo de ensino-aprendizagem, que iniciamos dia 22 de fevereiro, passamos por avaliações em que eu achei prudente entender o perfil empreendedor, o perfil profissional desse estudante, como também o perfil emocional. E aí, adaptar a disciplina à necessidade deles. E verificamos que o perfil do nosso estudante, essa turma, eu também aplico em outra turma, que é a Farmacotécnica 2, tem um perfil de humanismo e saúde e bem-estar. Tudo a ver, né, com o que estamos vivenciando hoje, né? Em que você falou que para nós termos um diferencial no mercado, precisamos amar pessoas, né? E muitas vezes a gente não sabe como amar pessoas, né? E hoje, a necessidade do mercado, pelo menos a ótica que eu vejo, e dentro da cosmetologia, é o quê? O autocuidado. Mas as pessoas também não sabem como se cuidarem, né? Então, o que vem? Vem os nossos estudantes capacitados, que precisam aprender, primeiramente, a se cuidarem, né, para depois aprender a cuidar de outras pessoas. E o mercado está aí para todos, né? E quando você fala de humanismo, que temos que dar o clique do sentimento, né, para sermos inseridos no mercado, precisamos sim viver a dor, né? Essa dor que vivemos hoje, eu tenho certeza que no futuro próximo, dependendo do nosso olhar, dependendo do nosso comportamento, nós vamos gerar um mundo de felicidade, não é utopia. Eu acredito mesmo nisso, e é isso que fortalece esse trabalho que eu estou fazendo com esses alunos, porque eu acredito que eles vão ser exemplos, eles vão sentir a dor que eles estão vivendo hoje, para poder transformar tudo isso em felicidade. Eu acho que eles vão ser o objeto de tudo isso. E aí eu vejo, quando você fala de valores, eu sempre coloco na balança de valores, que eu já comentei isso com os estudantes, né? Em que a gente precisa conciliar o que tem dentro da gente, né? Porque não adianta somente nessa balança a gente fazer para os outros, cuidar dos outros, e esquecer da gente, né? E o lembrar de nós mesmos é desenvolver o quê? As nossas habilidades. Então, a gente só vai conseguir fazer algo para alguém se a gente amar quem nós somos, né? E que dentro desta incógnita que você realmente seria um vinho virtual que eu teria que beber com você, porque você gerou uma confusão na minha cabeça do que é o ser, né? Do que é o ser. E a gente está sempre nessa descoberta do que é o ser, e é isso que nos fascina, né? Entendermos quem nós somos para fazer algo para alguém. Eu acho que é aí onde está a chave de vender a experiência, né? Então, colocar a base do ser, sempre está fazendo, mesmo quando você não faz nada. Existe também muita gente que não faz nada.
E a necessidade dessas pessoas que não fazem nada? Se você parar para observar isso, você também tem algo a fazer. Não é verdade? Então, eu achei, assim, de tamanha importância, né, a sua palestra. Vou deixar o espaço aqui, essa foi a minha visão, tá? As minhas considerações, mas eu quero deixar o espaço aos nossos estudantes, para eles comentarem um pouco, né, e dizerem o que é que acham. Eles são, às vezes, um pouco tímidos, mas, por favor, gente, podem falar algo, tá? Deixar o espaço para vocês. A oportunidade é esta. Vou deixar meu microfone mudo um pouquinho. Gente, E aí, são alguma vivos. dúvida? Vou fazer chamada, então. Alisson tem umas colocações muito boas. Alisson, você tem alguma coisa a falar? Como... Alisson está falando aqui, ainda estou processando. Pode falar, Alisson. Em primeiro lugar, quero parabenizar a Raoni. Muito obrigado. Ótima. E, assim, como a professora disse, né, foi inquietante, assim, despertou muitas coisas, muitos questionamentos que a gente faz. E agradeço muito por todo o conhecimento transmitido, né, ainda estou aqui processando. Olha, eu que agradeço. Tá ótimo, obrigado. Pois é, e dentro desse processo que eles estão, né, porque é normal esse momento eles estarem processando, porque foi muita inovação, novidade para eles, eles estão no momento vivenciando, construindo o banco de ideias, que eles estão desenvolvendo o calendário da cosmetologia e proporcionando ao consumidor 12 ideias relacionadas com os meses, associando a cores, porque as cores, elas fazem parte da emoção. Perfeito. E aí, eles vão divulgar tudo isso ao público nas redes sociais, através da metodologia de aprendizagem ativa digital, e aí vão ter a oportunidade de fazer esse feedback com o público e entender qual é a necessidade do público dentro das 12 ideias que estão dentro deles. Né? E daí, eles vão colocar no banco de ideias, e a sua apresentação veio a calhar, porque eles vão desenvolver, a partir de agora, desse start, vão desenvolver esse banco de ideias, botar no funil lá de seleção de ideias, e ter foco no que vai trabalhar. Porque o que acontece, não só com os nossos estudantes, mas com o público de uma forma geral, a gente se amarra no fazer, mas existe esse trabalho anterior, né, que a gente está fazendo aqui agora, né, o que adianta você estar fazendo, e na academia, que nós temos o hábito, tem que publicar, né, aquela coisa frenética, tem que publicar, mas qual é o sentido de publicar? Se você não vai atender a necessidade do consumidor, a necessidade da sociedade. Por isso que é esse o chamado Projeto Céu. É esse o sentido. Perfeito. Gabriel, você tem alguma coisa a comentar? Eu achei bem interessante a parte que ele falou que não existe verdades absolutas, né? Aquela parte da apresentação. Muito importante frisar esse questionamento, né? Perfeito. Flávia? Andressa colocou aqui, tudo novo para mim. Flávia, acho que está tímida. Girlene. Olá! Agora eu que estou tímida. Mas, então, quero agradecer, porque, como falaram aí, são coisas novas para a gente. Eu mesma tenho muitas dúvidas nessa área de cosméticos. Então, assim, hoje foi uma aula muito produtiva. Uma apresentação, né? Na verdade, uma apresentação para a vida.
E é isso, quero agradecer e desejo tudo de bom. Eu que agradeço. Fico super feliz, viu, gente, que caminhou bem para vocês. Eu fiquei várias vezes, tipo, confundindo horrores aqui que eu tava falando, que eu tava preocupado com o tempo. É porque, Eu fico assim, feliz. quando... Ah, desculpa, Não, fica atrapalhei. à vontade, por favor. Como a gente ainda está na graduação, a gente se sente muito confuso, porque acho que pelo fato da gente estar vivenciando disciplinas diferentes, e tem aquela questão, como a professora já citou, de cobrança das disciplinas. Então, quando a gente tem contato com um profissional que está no mercado, isso traz uma nova visão para a gente. Por isso que, para mim, foi muito produtiva essa aula. Fico feliz. Davi levantou a mão, mas eu quero ler só o que Flávia colocou. Tá certo, Davi? Flávia colocou aqui, só quero parabenizar mesmo. Acredito que contribuiu bastante. Estou sem fone. Aí, ela está dizendo também que despertou muitas questões. Muito bom. Fico feliz. E Davi, ele quer falar algo. Fala, Davi. Oi, gente, bom dia. Quase boa tarde, né, já. Queria parabenizar, né, Raoni, pela palestra que ele deu para a gente, foi excepcional. Eu queria comentar também que na universidade, né, a gente sempre escuta, a gente tem que levar o que a gente aprende aqui para a população, né, como é que a gente... Só que a gente só escuta falar disso, que a gente tem que levar para a população, né. O que eu estou achando bem interessante dessa metodologia, né, que Juliana está aplicando para a gente aqui é isso, que a gente está vendo meios de como levar isso, o que a gente aprende, o que a gente estuda, para a população, em geral, né? Para a sociedade. Perfeito. E eu acredito muito nisso que vocês estão falando, tá? Porque assim, gente, o que a gente faz e não sai da gaveta, gente, é um pecado. É literalmente um pecado. Tanta gente está precisando da solução que vocês têm na mão, na cabeça. Gente, não é só a população, a indústria precisa. Para vocês terem uma ideia, principalmente no mercado de cosméticos, quem leva a tendência, quem leva a inovação para o mercado, não é o mercado, é a indústria de matéria-prima. O mercado apaga incêndio, é basicamente isso. Mas é a indústria de matéria-prima que tem todo um processo de entender tendência que vai chegar lá para o mercado e falar, está acontecendo isso, então se você vai fazer isso, tem esse portfólio de ativos para fazer essa entrega. Então o que vocês estão entregando, o que vocês estão vivendo aqui, e com certeza vão fazer com excelência essa tradução para se tornar Kempit, né, com a professora Juliana, não é só a população que precisa, a população em geral sim precisa, porque a gente precisa ciência, mas o mercado demanda, a indústria demanda, todo mundo precisa, muito mais do que vocês imaginam. Então, gente, nossa, vai pro play, vai que vai, sabe? Sem medo. Pois é, Raoni. Dentro da sua colocação e da colocação de Davi, eu vejo assim que dentro da universidade a gente valoriza muito a pós-graduação, né? E eu acho que isso aí tem que ser invertido. Precisamos valorizar a graduação, principalmente no momento que estamos vivendo hoje, porque caso contrário, esses alunos não vão chegar na pós-graduação, não é verdade? E aí o mercado ele está exigindo de nós a aceleração do conhecimento, a aceleração da gestão do conhecimento. Então, o que na graduação a gente focava no o que é isso, o que é aquilo, que isto é importante, porque a gente não faz nada se a gente não entender as definições. Só que essas definições estão em publicações, e o professor hoje, ele está com a função de filtrar e selecionar os documentos para esses meninos lerem, para serem mais rápidos na velocidade, na gestão desse conhecimento. E aí, aproveitar este momento de graduação para fazer o como fazer. Para quando eles chegarem na pós-graduação, caso seja interesse, né, como o Gabriel falou, quer fazer residência, né, ou residência, não importa, ou até mesmo querer abrir uma startup ou uma empresa, né, eles já se formarem, já com uma bagagem adicional, porque o mercado está exigindo esta velocidade, né, de como fazer, colocar a mão na massa, né, aprendizagem maker, né, que todo mundo fala hoje em dia.
é nesse sentido que está ocorrendo essa quebra de paradigmas, né? E essa missão que é difícil, mas é prazerosa. Ao mesmo tempo, é muito prazerosa. Com certeza. Eu tô amando. Bem, gente, alguém tem mais alguma colocação a fazer? Pedro, Joiciane, Epitácio. Eu estou falando aqui porque é os que estão aparecendo na minha telinha, mas tem outros aqui que eu posso até colocar, e eu vejo todos. Maria Gabriele. Maria Gabriele, ela tem um perfil de querer ser perita criminal, não é isso, Maria Gabriele, se eu não estou enganada? Ô, louco! Isso! Pois é uma mistura, né, de vontades, de interesses, porque eu acredito que esse start é uma mistura de vontade, interesse e necessidade. E a gente precisa atender a todos. Por exemplo, Maria Gabriela, ela quer ser perita criminal, o C aí, tá, Raoni? O C. Querer ser perita criminal. Mas ela está, neste momento, teve a oportunidade para ela de vivenciar esse tipo de metodologia na área de cosmético. Então, como é que ela poderia unir tudo isso? Olha, está em alta aí, por exemplo, a cosmetologia com cannabis. Olha quanta descoberta aí. E você pode associar, né? E você não foge do teu sonho, da tua meta, né? Da tua missão de vida neste mundo. É meio isso o caminho. Perfeito. E um outro ponto, assim, você vai ter que se vender para conseguir um emprego, né? Isso não aí. Tem jeito. Se você entender, e uma coisa legal de empregabilidade real, tá? Se você vai fazer uma pesquisa numa consultora, eu não sei como funciona a parte da perícia, mas você vai chegar a fazer um concurso, um concurso no caso não, porque é texto basicamente, né? Mas numa venda cara a cara entre você e o possível RH, você vai ter que se vender. E o que vai definir a sua entrada ou não, às vezes não é nem a competência que você construiu, mas é se o pessoal da RH gostou de você ou não. Simples assim. Então é tudo muito importante quando a gente vai pensar um conceito, principalmente para a gente entender como a gente pode potencializar aquilo que a gente tem e vender o que a gente tem, monetizar nosso conhecimento, para a gente não ficar refém de ninguém. Acho que isso é o mais importante. Se você tem desejo de perícia, bancada, academia, não importa. Tipo, você vai poder se vender e poder viver aquilo que você veio fazer, e é isso. Sabe? Sem ser refém de ninguém, porque é muito chato. Aí Pedro colocou aqui, excelente palestra, momento riquíssimo. Então, eu acho que foi um sucesso, né? Nós tivemos 83% de participação na sua palestra. Bacana, né? E é isso, Raoni, eu só tenho a te dizer gratidão. Esta é a minha palavra. Gratidão pela sua presença, pela partilha do seu conhecimento, né? E por você estar conosco durante todo esse processo de ensino-aprendizagem, que é do início ao fim, né? Como você mesmo falou, gente, tem o pitch de negociação, quer dizer, o pitch da ABC, na verdade, né? Que Raoni, ele apresentou. Então, vamos trabalhar, né? Vamos desenvolver ideias, né, para apresentar. Eu sei que na graduação, na Uni, a gente vai chegar no limite até o desenvolvimento de ideias, tá? Não dá tempo de desenvolver um produto, um processo, um serviço. Eu acredito, né? A gente também não pode dizer nunca, 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 né? Porque depende da expertise de cada aluno, né? Mas a missão aqui desta disciplina, com essa proposta de metodologia, é desenvolver ideias, que eles possam ir para uma pós-graduação, porque eles possam se vender, como você mesmo falou. E aí, olha, gente, Raoni vai estar com a gente durante todo este processo até o fim da nossa disciplina. Olha que coisa boa, né? Natália colocou aqui, agradeço a professora e o palestrante por trazer uma visão de marketing para a nossa turma, até porque a carreira do farmacêutico gestor de marketing, apesar de ser nova, é muito valorizada pelo mercado. Acredito que nossa grade curricular deveria ter uma disciplina sobre marketing. Bem, Natália,
mesmo que não tenha agora, mas vamos aproveitar todo momento, né? Nós construímos a nossa vida de acordo com os momentos. Então, a gente aproveita, como você está aproveitando agora, aqui hoje, né? O nosso presente. Maria Gabriela, obrigada, Rony, por compartilhar conosco esses conhecimentos riquíssimos, e a professora Juliana por nos proporcionar esses momentos. Gratidão. Aí, olha. Gente, eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Pois é, muito bom. Então, se alguém, Janaraci, as pessoas se lembraram do que você os fez sentir. Obrigado pelo momento. Se lembrarão, desculpa. Ou seja, eu acredito, Raoni, que você fez sentir hoje. Ai, que bom. Maravilha. Missão cumprida, então. Você vendeu seu produto. Bem, aqui estamos encerrando, né, nosso dia de hoje, nossa aula síncrona, bem diferenciada. Esta aula vai estar disponível no canal Farmeduca Saúde, Raoni já nos concedeu, vai estar concedida na íntegra. Então, vocês quiserem assistir, já que estão processando, então, num momento mais tranquilo de vocês podem acessar a quantidade de vezes que vocês quiserem. Vai estar lá disponível, e vocês podem compartilhar também com outras pessoas que precisam, porque foi uma palestra que eu acredito que é para todos, não é só para a disciplina de tecnologia de cosméticos. Obrigada, Raoni, mais uma vez. E obrigada a todos os estudantes que aqui participaram. Vou encerrar aqui a gravação.